Olá, espero que você esteja muito bem, porque afinal de contas, aqueles que decidem a seguir a Cristo vão se tornando cada dia melhores. Isso não é sem esforço, isso não é sem dedicação, isso não é sem recomeços. Afinal de contas, um discípulo ele precisa estar disposto a recomeçar sempre, a recomeçar a cada dia. Esse é o segredo dos fortes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alma do discípulo. E é um capítulo do livro A Estreiteza do Discipulado e do Seguimento que eu escrevi, que nós estamos usando aqui como base nesse itinerário, nesse caminho que nós estamos trilhando juntos do verdadeiro discipulado. E olha só, quero trazer aqui duas concepções de grandes mulheres de Deus. Ainda além de duas doutoras da igreja, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando elas vão falando da alma do discípulo, elas vão comparando a alma a um jardim, onde o seu mestre vai cultivá-lo. Lembre sempre, o discípulo é aquele que se coloca aos pés do mestre. Então, quando nós entramos no discipulado de Cristo, nós começamos a ser cultivados. Mas olha só que comparação interessante. Teresa d'Ávila diz assim: era para mim grande alegria considerar minha alma como um horto ou jardim e que o Senhor passeava nele. Suplicava-lhe que aumentasse o odor das florzinhas das virtudes que começavam, ao que parecia querer sair e que fosse para a sua glória e a sustentasse, e que cortasse as que quisesse, pois eu já sabia que depois nasceriam maiores. Ela já vai comentando aqui pra gente sobre esse processo do jardineiro que cuida do seu jardim, do mestre que cuida da alma do discípulo e que vai regando, que vai cultivando, que vai tirando o que é preciso ser tirado, mas que também vai acrescentando aquilo que é necessário. Teresinha concorda com ela dizendo assim: o mesmo ocorre no mundo das almas, o jardim de Jesus. Ele quis criar grandes santos que podem ser comparados aos lírios e às rosas, mas criou também outros menores, e estes devem se conformar em ser margaridas ou violetas destinadas a alegrar os olhos de Deus quando contempla os seus pés. A perfeição consiste em fazer sua vontade, em ser aquilo que Ele quer que sejamos. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, uma coisa que fica muito clara é a autenticidade de quem somos. Assim como Teresinha diz, um jardim é composto por vários tipos de flores, de plantas, e essa diversidade tão bela do jardim faz com que ele seja belo. Quando nós seguimos a Cristo, não quer dizer que nós vamos ser todos iguais. Na nossa particularidade, na nossa individualidade, com a nossa própria identidade, Cristo vai viver em nós. Tem muita gente que hoje fala sobre ser autêntico e no fundo está imitando outras pessoas, quer ser quem não é. Mas eu te garanto, quando você se aproxima de Cristo, uma das primeiras coisas que Ele faz é devolver a sua autenticidade. É você de fato descobrir quem você é. E isso é importante. Não é se desfigurar, mas é se configurar a Cristo. Por exemplo, diante de uma obra de arte, se você quiser saber mais sobre ela, para quem você precisa perguntar? Para alguém que está ali do teu lado, contemplando também? Essa pessoa pode ter a sua opinião sobre aquela obra. Algum que entende sobre ela, mas ninguém melhor do que o próprio autor para falar da sua obra. Então, quer saber mais quem você é? Se aproxime do seu autor. Se aproxime do seu Criador, que inclusive é o seu Pai. E Ele vai te mostrar, de fato, quem você é e o valor que você tem. E a alma do discípulo ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo cuidada, ela vai sendo cultivada. E assim como acontece com o jardim, nós também vamos passando por estações. Inclusive aqui no livro, eu baseio a alma do discípulo com as quatro estações. A gente passa aí pelo outono, pelo inverno, pela primavera, pelo verão. E o discípulo também vai passar por essas estações. Se você quiser saber mais, você pode ler aqui no livro. Só estou dando um tira-gosto aqui para você. Mas fica o convite para você se aprofundar ainda mais. Então, a alma do discípulo é como um jardim, cuidado pelo mestre que é Jesus. Esse jardim que é diversificado na qualidade das suas plantas, mas que ao mesmo tempo ele vai passar por várias estações necessárias para o seu bom desenvolvimento, para o seu bom crescimento. E até aquilo que você considera ruim ou negativo na sua vida, olha, anota isso é muito importante. Até disso Deus tira proveito. A palavra vai dizer que Deus é como um agricultor. Olha que lindo.
um agricultor que cultiva. E sabe que quando nós vamos plantar, eu não sou muito entendido disso, mas você não precisa ser especialista para entender. Você já ouviu falar que para que um terreno seja fecundo, uma das coisas primordiais é o adubo. E esse adubo com diversas fontes e diversas formas. Mas, por exemplo, a folha seca que cai, outras substâncias. É errôneo a gente pensar que para que um terreno seja fecundo, eu tenho que tirar a folha seca, eu tenho que tirar o adubo. Não, pelo contrário, é necessário para que o terreno seja fecundo. Então, Jesus, que é mestre, nosso Pai que é agricultor, Ele vai pegar de todos os elementos da nossa vida, aquilo que deu muito certo, mas também aquilo que deu errado, até mesmo as nossas falhas. E Ele consegue trabalhar para mexer a terra, para adubar a terra, para que ela seja fecunda. E aí o jardim da alma se desenvolva. Esse é o nosso Deus perfeito, como diz Santo Agostinho. Deus é o único que pode tirar um bem de um mal. Ele é capaz de fazer isso. Ele não deseja o mal não vem de Deus. Mas diante dos nossos erros, Ele consegue extrair algo de bom. No jardim da sua alma, por mais que a sua alma seja marcada com tantas coisas difíceis que você tenha vivido, até feridas que você traz, se você se deixa cuidar pelo seu mestre, que também é médico, ele vai tratar e vai produzir frutos. E esse jardim vai se desenvolver. Deus está regando você. Jesus, o seu mestre, está cultivando você. Não se esqueça disso. Valeu!